Olá galera, tudo certo com vocês? Hoje, antes de dar sequência aos nossos próximos assuntos teóricos, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente já viu até aqui, tá certo? Depois dessa breve revisão, vão ter algumas perguntinhas. Fiquem tranquilos, as perguntas são só para que a gente possa avaliar o que a gente já absorveu até aqui ou o que a gente ainda precisa dar uma reforçada nas próximas aulas teóricas, tá bom? Então, quando aparecerem as perguntas, respondam no caderno de anotação de vocês, me enviem, ok? Para que eu também possa ver qual que é a direção que a gente vai tomar nas nossas próximas aulas teóricas, tá bom? Então vamos para a nossa revisão. O que a gente já viu até aqui. Então, a nossa primeira aula foi sobre o conhecimento básico de figuras obrigatórias. A gente viu lá as siglas, o que significa A, o que significa B, o que significa L, o que significa R, F, B, lembram? A gente também viu quais são os eixos e quais são as possíveis direções, eixo externo, eixo interno, de frente, de costas, como criar cada um desses eixos, onde a gente deve pisar para criar cada um desses eixos, onde a gente deve pressionar, o que a gente deve fazer para criar cada um desses eixos. E a gente viu a descrição das figuras, onde a gente encontra essas figuras, onde se encontra a descrição dessas figuras, e também a gente viu quais são as figuras de cada categoria. Aí depois a gente também teve uma aula sobre leitura de diagramas de dança. A gente viu o que é um diagrama e por quê, qual a importância de ler um diagrama de dança, de a gente saber ler um diagrama de dança. A gente aprendeu a fazer a leitura da combinação de siglas. Então, quando eu combino lá o L, o F, o O, o R, o F, o I, enfim, quando eu tenho aquelas combinações de siglas, o que que aquilo significa? A gente aprendeu a fazer essa leitura. A gente também viu como encontrar as danças, eu disponibilizei para vocês os regulamentos onde a gente encontra as nossas danças e também os livros, onde estão os diagramas em si, junto com as descrições das danças. E a gente também viu que toda dança tem uma descrição textual também, onde, onde é descrito com mais detalhamento cada passo da dança, como ele deve ser executado, certo? E aí a gente teve também a nossa aula de turns, viradas, onde a gente viu os tipos de viradas, as viradas de um pé, as viradas de dois pés, one foot turns e two foot turns. A gente viu quais são os três elementos que compõem uma virada. No caso do Mohawk e do Shoto, a gente viu que era o eixo de entrada, a troca de pé e o eixo de saída, né? E nas viradas de um pé, a gente viu que a gente tinha lá a curva de entrada, a cuspe e a curva de saída, certo? Aí a gente viu também bem detalhadamente a característica de cada virada, a direção, se ela permanece com o mesmo eixo de entrada e o mesmo eixo de saída, ou se ela troca de eixo para a entrada em relação à entrada em relação à saída, né, a direção, se ela vira para o mesmo sentido do eixo inicial, para o eixo contrário do eixo inicial. Então a gente viu as características de cada virada. A gente também viu alguns vídeos de como reconhecer. A gente viu também ali algumas dicas, né? O que a gente observa para reconhecer uma virada. E a gente também fez alguns exercícios práticos de desenho de viradas, né? De como representar em desenho uma virada. E agora, folha em mão, caderno em mão, caneta em mão, que a gente vai fazer algumas perguntinhas para a gente praticar, para a gente testar esse nosso conhecimento até aqui. Se por acaso vocês ainda tiverem dúvida e não conseguirem responder alguma pergunta, fiquem tranquilos, ok? Isso é só uma forma de a gente realmente avaliar um pouquinho o que a gente já aprendeu até aqui. Então vamos lá, primeira pergunta. Quais são os dois possíveis eixos? Bem tranquilo. Quais são os dois eixos que eu posso executar na patinação? Segunda pergunta.
Quais são as duas possíveis direções e onde devo exercer maior apoio em cada uma delas? Então, vocês vão descrever, vão colocar ali quais são as duas possíveis direções e vão colocar para cada uma delas onde o meu peso deve estar maior apoiado, deve estar com maior intensidade lá nos meus patins. Pergunta número 3. Defina as siglas. Letra A, LOF. Letra B, RIF. Letra C, XF. Letra D, XB. Letra E, SW. Letra F, MK. Só colocar cada uma dessas siglas, desses conjuntos de siglas, né? E vão definir o que elas significam. O que significa, quando vocês observarem essa sigla em um diagrama, o que ela representa, né? Colocar o que ela representa. Próxima pergunta, número 4. Defina eixo longo e eixo curto. Para essa pergunta, se vocês quiserem desenhar, vocês também podem desenhar para representar esses dois eixos, o eixo longo e o eixo curto. Próxima pergunta, número 5. Quais são os tipos de viradas de dois pés, two feet turns? E quais são suas variações? Então, responda ali, quais são as duas viradas, as duas possíveis viradas de dois pés e qual é a variação para essas duas viradas? Próxima pergunta, pergunta número 6. Quais são os tipos de viradas de um pé, as one foot turns? Quais são essas viradas? Quais são as possíveis formas de virar, as formas reconhecidas de virar de um pé? Só descrever elas, só listar elas, né? Próxima pergunta, número 7. Identifique a representação das viradas abaixo. Então, ali a gente tem um desenho da letra A, definir que virada esse desenho está representando, a letra B e a letra C. Então, só definir que virada esses três desenhos estão representando, né? Cada um é um tipo de virada, claro, né? Ok? Deixar mais um pouquinho para vocês observarem melhor as imagens. Lembrem de observar a direção da cuspe, ok? E a direção das curvas de saída. Dando uma dica aí já. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta número 8. Desenhe uma virada de 3. Então a gente fez esse exercício lá na nossa aula de turns, viradas. Acho que vai ser bem tranquilo, né? Lembrem da curva de entrada, da cuspe e da curva de saída. Certo? E aí façam a representação em desenho dessa virada de 3. Pergunta número 9. Defina as viradas apresentadas. Então agora vai ser por vídeo, ok? A gente vai ter 3 vídeos e vocês vão tentar identificar qual é a virada que está sendo apresentada nesses 3 vídeos. Eu vou reproduzir 3 vezes cada vídeo, ok? Então vamos lá, vídeo A. Defina a virada A. Observe a curva de entrada, direção da cuspe e a curva de saída para ajudar vocês a identificar essa virada. Mais uma vez a virada A. Última vez a virada A. Ok, vamos para a virada B agora. Mais uma vez a virada B. E última vez a virada B. Ok? E agora vamos para a última virada, virada C.
Ok. Mais uma vez. E agora, última vez. Certo? É isso aí, pessoal. Não esqueçam de me enviar as respostas. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Até a próxima.